Opa, pessoal, Lê aqui e no vídeo de hoje, finalmente, quero falar um pouquinho sobre esse novo filme do Godzilla vs Kong. E aproveitar e não falar apenas desse filme, mas da franquia Monsterverse como um todo, já que esse filme, ele é a catarse. Esse filme, ele não é só um filme, ele é a resolução, ele é como se fechasse todo o ciclo dessa fusão dos kaijus, dessa fusão, dessa forma mais mainstream, de apresentar o Godzilla, o Kong, para essa nova geração, tá bom? Primeiramente, vamos falar de quem eu sou fã, não vou mentir, eu conheço e assisti quase boa parte, na verdade, dos filmes do Godzilla. De animação, basicamente, tudo que é dublado e até alguns legendados eu assisti. Filmes, todos que são dublados, até aquele horroroso dos anos 2000, Jesus Cristo, e alguns legendados, os mais elogiados, desde o original a algumas participações especiais, tipo Godzilla contra Ultraman e tal. Até mesmo o clássico Godzilla vs Kong. Eu assisti, foi só fantasiado, maravilhoso. Mas aí a minha questão de como eu assisto filmes como parte da história. Então, Lê, então você se diz que você é fã, só que a minha definição de fã, para dizer você é fã de algo, eu tenho que ter na minha cabeça decorado no mínimo 10% da wiki, daquela coisa. Eu não tenho isso, eu só assisti, eu sou fã, assisti quieto. Então, se você me perguntasse detalhes, quem é Mothra, por exemplo, a Mothra que apareceu neste filme, eu tive que literalmente ir na wiki. Aí quando eu vi lá, é esse monstro, esse kaiju, caraca, como que eu não lembrei disso? Então, pra você ter, eu consumi bastante do Godzilla, do seu universo do kaiju, mas eu não sou um mega fã. Dito isso, essa nova versão atualizada, mais blockbuster do Godzilla, eu gosto bastante. Eu já fui, não vou mentir, dado o meu preconceito por causa do primeiro filme do Godzilla, eu detestei o primeiro filme do Godzilla, o de 2014. Por quê? Eu assisti aquele filme e saí frustrado, porque eu não vi o Godzilla. E isso me deixou muito, muito bravo. Só que eu queria que você mesmo, fã do Godzilla, segura. Eu sei, a Godzilla calma, segura. Mas a gente descobriu que isso foi bedelho, tá? Ao ponto que se eu não me engano, no Prime Video, se você alugar o filme para assistir no Prime Video ou pelo sistema da Prime Video, você vai assistir esse filme de 2014 sem aquela escuridão que não deixava para ver o Godzilla, ao ponto que foi uma escolha artística errada ou até mesmo uma imposição artística errada. Ele não tava feio, não estavam escondendo o Godzilla porque ele tava feio, não, tá lá, maravilhoso. E quando eu reassisti esse filme, maravilhoso, muito bom, muito divertido. Claro que dado ao nível de filmes blockbusters. Se você pegar o Monsterverse e comparar com outro blockbuster, a lá Marvel, Monsterverse é muito mais para fã, muito mais emoção, muito mais feito com carinho do que qualquer desses filmes enlatados da fase 4 da Marvel e até mesmo das fases até pré-guerra de Ultron. Então são filmes feitos para fãs e para captar novos fãs. Então você tem maneirismos dessa geração, mas muito respeito às gerações antigas de fãs do Monsterverse, dos Kaijus, do Gojira. Então você tem isso desde sempre. São fãs fazendo os filmes, basicamente, né? Vou até linkar o canal do Alpha Gojira que eu citei aqui, que ele dá uma explicadinha da importância do Monsterverse para atualização do Gojira para novos públicos. Então eu comecei a assistir. Comecei como um fã mais fresco e depois eu fui tendo mais contato. 2014, gente, tempo pra caramba. E eu fui me tornando fã. O filme que me despertou, acho que foi de muita gente, foi o do Kong Ilha da Caveira. E ainda é, para mim, me perdoem, o meu filme favorito do Monsterverse. E filmaço, eu adoro esse filme. Para mim é tão bom como um filme de kaiju, um filme de monstros gigante, como filme, que foi o filme que eu mais gostei do núcleo humano. Entre o núcleo de monstro, eu prefiro os do filme do Gojira e o do novo Godzilla. Agora, do núcleo humano, o núcleo humano que eu mais gostei foi o da Ilha da Caveira. Mas já entramos nesse ponto depois. E depois viemos no marco que foi Kong versus Godzilla, aquela euforia gigantesca no cinema da gente querer ver macaco e lagartixa lutando. E eu gostei também do filme. Eu não vou dizer assim qual eu preferi, se foi o primeiro ou o segundo, porque pra mim tem uma diferença, que eu já vou... Desculpa estar falando sobre tudo isso até agora. Aí eu não sei dizer qual dos dois eu gostei, mas então. Gostei do filme, achei legalzinho, vamos para esse filme que é tipo pra fechar esse ciclo.
é um filme pra fechar o ciclo Novo Império. E que filme divertido. Nossa, que filme divertido. O núcleo humano. Eu não achei, tipo, o melhor núcleo humano do Monsterverse. Eu achei um núcleo humano até mesmo mais direto. É um dos núcleos humanos que menos tem impacto no principal. Ele tá lá, é retilíneo, tem importância da cultura humana, do que psíquico, da tribo, e esse quê de Jornada Fantástica, tem isso lá, mas o núcleo dos monstros, ele tá muito mais encorpado, tá muito mais forte do que o núcleo humano, nesse segundo filme do Novo Império. Exemplo, quanto de cena sem nenhuma palavra tem nesse filme, apenas a gente vê. Eu achei isso muito bom. Eu posso já começar a reclamar? Eu detestei a narração do filme, tá? O Novo Império, eu entendo porque é um filme para fã, só que ele ainda tem que pegar fã mais novo, criança, e eu não sinto necessidade do filme, na verdade não existe necessidade do filme narrar o que tá acontecendo. Exemplo, começo do filme, tem toda a mudança do Kong, tem a visual do Kong, o Kong sofrendo, o Kong triste, o Kong sozinho, o Kong procurando, beleza, o Kong sentindo dor na boca, ok? Você já entendeu? E você ter todo o monólogo dos humanos explicando tudo de novo, e não só os humanos explicando, como um narrador explicando de novo, eu acho sempre forçado. Eu não gosto. Eu não coloco isso como ponto negativo, porque eu entendo que não é todas as pessoas que têm a minha sensibilidade e que o filme é para todos os públicos. Então não é para quem tá prestando muita atenção, para quem é aquele fã que tem toda a wiki na cabeça, aquele fã tá assistindo tranquilo, um filme não pode desligar a cabeça. Eu sei que ele tem essa função e não tem essa função. Então é algo que eu não consigo dizer é um quê negativo, mas também não é um quê positivo. Eu não posso falar a narrativa do filme é boa. Não, a narrativa do filme não é boa, não. Ela é enrolada, truncada, momentos ela é muito introspectiva, quer dizer, não explica nada, as coisas só vão acontecendo e tem outras coisas que estão explicando até 3 vezes. Isso eu não gosto. Eu não gosto disso em filme, série, em lugar nenhum, não vou gostar aqui, mesmo sendo bastante conectado com a franquia, tá bom? Agora, a gente vai a uma comparação direta das lutas. Eu não sei se eu gostei, se eu amei ou se eu achei estranho. Por quê? As lutas são uma das coisas que mais vendem no filme do Godzilla vs Kong. É um bonecão de CGI gigantesco lutando. Ao ponto que eu vi muita gente reclamando. Eu demorei muito pra assistir esse filme. Olha a data que ele tá saindo. Normalmente demora mesmo pra sair, mas realmente eu vou dar uma prioridade porque eu acabei de assistir também o Minus One. Então, vou fazer do Império, Novo Império, e depois eu vou fazer o vídeo do Minus One. E eu vi muita gente reclamando que tem pouco luta de bonecão, tal. Eu queria saber, vocês não sabem o que é antecipação? Eu vi até crítico falando isso, que tem... Vocês não sabem o que é antecipação? Sério? É simples. O filme estava construindo todo momento para a luta final. Ou porque você acha que no momento que eles iam se estocar, que o dragãozão de gelo, que o Godzilla ia se bater, quando eles iam, bum, tem lá o choque da gravidade e eles sobem. Tá só construindo a mítica. Pra mítica, pro clímax ser no mundo real. Por isso, é só criando hype dentro do próprio filme, pra ser catártico o final. Isso é técnica de filme padrão e é bem feito. Não sei porque o pessoal reclamou disso. Era óbvio que ia ser desse jeito e pra mim foi bem feito, não foi mal feito. Se você queria, não sei o que você queria, mas é óbvio, eles não iam pegar um filme de 1h40 e colocar 1h40 de luta. Tinha que ter a criação, tinha que ter a antecipação, porque senão o filme ia ficar monocromático. Eu não entendi esse tipo de crítica, mas a gente não se importa agora. Mas só entrando em contato com falar das lutas. Do que eu não entendi eu não sei se eu gostei da forma que as lutas foram criadas. Algo que acontecia muito, que aconteceu no primeiro Godzilla vs Kong o Kong era mais maneiro as lutas dele, mas o Godzilla ele tinha uma presença mais forte. Por quê? Raio. Rodezão. Aquele meme do só se garante no raio que não se garante na porrada, pro Godzilla parecia muito real esse meme. Porque o Godzilla, como ele tinha uma movimentação muito realista, dado a morfologia dele, ele parecia um lagartão gigante truculento. E o Godzilla parecia um humano. Lutava, tocava e dava aquela sensação visual de luta mesmo apenas quando o Godzilla estava na questão. Eu nem preciso falar disso muito, é só ver os próprios filmes do Godzilla, como ele lutava, ele contra a Hydra, pra você ter noção. Então, se você assistiu os filmes todos do Monsterverse, vocês viram que eles tomaram uma decisão criativa nesse filme. O Godzilla tá quase capoeirista.
que é até temático, que eu tô lá no fã do filme. Eu adorei os caras. Kojima, o Rio de Janeiro foi muito bom, adorei. Quando eu vi a cena, eu falei, só assim pro no Rio não fazer calor. Aí, voltando, desculpa que o meu lado criança, o meu lado fã tá aflorando, né? Tô tentando segurar a criança, mas a criança não tá saindo. Godzilla pulando na água, dando pesada, tentando pisar na cabeça do Kong, socando, segurando, jogando, lutando mesmo, para ser uma luta, para não ficar parado. Até mesmo a forma da movimentação que os modelos fazem, fica até mesmo às vezes, em alguns momentos, parecendo jogo. E, por que eu não falo que isso não é ruim, mas também não é bom? Por causa que é uma escolha artística. As lutas ficarem melhores, para as lutas ficarem mais empolgantes. E foi feito, foi certinho feito. Só que eu não sei se vocês perceberam que na Terra Oca, o Kong e o Godzilla não pareciam gigantes. O tamanho dos bichos, eles serem gigantes, além da proporcionalidade, você vê coisa pequena do lado deles. A forma como eles se movimentam diz muito se eles são grandes. Então por isso que o Godzilla nos filmes anteriores se movia de uma maneira tão lenta, porque ele estava em contraparte com monstros, e você tinha que mostrar o quão grande era aqueles monstros. Então eles se movimentavam de maneira lenta, você vê a água lá escorrendo, caindo, porque a água caía metros e metros, porque os bichos eram gigantes. Era uma forma artística de você mostrar o quão grande eles eram. Só que aí, como é que você mostra o quão poderoso eles são? Se você parar pra perceber, os monstros estão muito mais ágeis. O Godzilla saiu pulando, ele mergulhando na água, achei aquilo sensacional. O próprio Kong, de vez em quando você... Primeira cena do filme, o Kong parece pequeno. Parece só macaco, não parece um macaco gigante, parece só um macaco. Então, e isso é ruim. Porque boa parte da graça é você ver ao ponto. Um dos clímax do filme, uma das histórias que está no filme é do ditador. Temos um ditador. E não parece que. E pra você ter noção, você pode ir lá. Não, vai falar que aquilo não parece do Planeta do Macaco. Vai falar que não parece Planeta do Macaco, os monstros, os macacão lá. Esse grandão. Não parece grande, parece só Planeta do Macaco. E isso tira você um pouquinho da imersão, porque você esquece por alguns segundos. É um filme de monstro gigante. Porque os monstros não parecem gigantes. Só que eu não consigo, de novo, colocar isso como demérito, porque foi uma escolha que eles tiveram para que as lutas ficassem mais dinâmicas, mas eles sabiam que isso ia ser um problema. Por que você acha, então, que a primeira luta do Kong versus Godzilla foi ao lado de uma pirâmide? Ao lado de uma pirâmide, ou porque a luta final, o clímax do filme foi ao lado de prédios? Exatamente para isso. Porque eles perceberam que eles se movimentando igual seres de tamanho normal, dá mais dinamismo para as cenas. As cenas ficam melhores, mais bonitas, ficam parecendo mais lutas, ficam mais orgânicas. A própria agilidade do King, do Red King, desculpe, é muito ele pulando os prédios. Então, para eles não perderem esse quê do gigante, foi um dos motivos que a luta final tinha que ser no mundo humano. Aquela cena dos bichos destruindo, morreu um ser humano pra caramba ali, tá destruindo o Rio de Janeiro todo. Sacanagem, viu? Sacanagem. Estão mandando destruir só o Brasil aqui. Maldade, mandar destruir um monte de gente aqui no Brasil. E para isso. E, sinceramente, eu vendo desse retrospecto, eu achei, caraca, que inteligente, que inteligente. E como na Terra Oca não era pra ser uma luta, era só pra ser um clímaxinho da história pra jogar todo mundo pra luta real, eu achei muito bom. Nesse sentido como um todo, tá? E esse é um dos motivos que me faz eu ficar dividido entre o filme do primeiro, o Godzilla vs Kong 1 e o 2. O 1 tem aquele quê de ser o primeiro, nostálgico, a forma. Só que aí eu acho que, dado a luta final mesmo, Godzilla versus o Metal Godzilla, a luta final só vê a clímax da luta final, o Kong pegando o bicho congelado. Nossa, que cena maravilhosa. Então eu acho que essa escolha principal de vamos sacrificar a percepção de grandeza para dar momentos mais épicos, e a gente contorna esse problema com o ambiente, funcionou pro filme, não em todo filme, mas eu acho que funcionou no clima, tá? Basicamente é isso, acabou. A análise aqui e acabou do filme. Ale, como filme. Tenta tirar o seu lado fã ou diminuí-lo. Como filme. Como filme. Tipo, se eu não for mega fã. Primeiro, você não pode falar que você não vai assistir um filme 3 e ficar triste porque o filme 3 não se apresentou, tá bom? É um filme 3, não é um filme 1, tá? Então o filme ele não tem a obrigação de te convencer. Já é o terceiro filme. O primeiro já apresenta, o segundo, o terceiro, né? Não é nem 3 filmes, é uma saga inteira. Desde o primeiro Monsterverse, do Godzilla de 2014, até agora. Isso é uma saga inteira sendo feita. A nível Marvel, tá? Nível Marvel. Talvez por ser muito diferente da bolha de quadrinhos, você não percebeu, mas é nível Marvel. Por isso que deu essa comoção toda. Então,
Não tem isso de você assistir esse filme sem ser fã. Se você for, se eu for curioso, se você for curioso, nem era pra você estar assistindo o filme, mas ainda é um filme bom. O filme, ele não é péssimo no seu roteiro. Os humanos, nesse filme, não são problemas. Os humanos, o núcleo dos humanos, eu acho um pouquinho, eu sempre acho os humanos meio, nhé, nos filmes do Monsterverse, tirando o do Kong Ilha da Caveira. Mas não atrapalham. Tem a mítica, tem a lírica feita, tem a própria questão do raio psíquico, que foi muito importante nesse filme, que a conexão foi importante, a própria justificativa da Mothra aparecer, eu achei muito bom. Questão de roteiro competente. E é só isso que o filme precisa. Roteiro competente para justificar um bonecão de CGI lutando. E a gente eu entro, por um dos que mais me faz tirar risada do filme. Que é um filme que eu sinto que é feito com carinho, que é feito por fã. Algo que eu não sinto, por exemplo, da Marvel. Desde que a Marvel virou industrial, eu vejo a Marvel com vergonha de ser filme de quadrinho, coisa que eu não vejo com os filmes do Monsterverse, por exemplo. Vou dar um exemplozinho que talvez vocês... Aquele grafite do Godzilla e a forma que o Godzilla estava dormindo no Coliseu. Isso são apenas pequenas referências para fã. Isso foi fanservice. Então visualize como que é o fanservice do Monsterverse e o fanservice, por exemplo, da própria Marvel. Percebeu a diferença? É literal apenas um pequeno detalhe para fã, que não atrapalha em nada o filme, que não atrapalha a sua absorção. É apenas um carinho, um extra, um especial, o tempero, que para você que não tá com o paladar apurado, você nem vai perceber esse tempero. Mas para mim, ou para fã, que tá com o paladar mais apurado, você sente o carinho, a forma, as lutas, os pequenos memes, as formas como as coisas acontecem, sem dúvida, muitos memes da comunidade estão lá em 3D milionário só porque sim, porque foi divertido. Ou você acha que os memes que vieram depois do filme foi só a comunidade forçando os memes? Não, meu filho, foi nada. Os memes que saíram desse filme foi porque eles já estavam lá, tá bom? Então, só isso. Filme divertido, feito para fã, que para mim é uma catarse de toda essa saga do Monsterverse. Uma saga, um universo que eu comecei meio de lado, mas que eu aprendi a gostar e que eu me tornei bastante conectado. Não vou dizer fã, porque eu conheço fã da série e eu não tô nessa qualidade ainda. O meu nível é tipo de 1% de Godzilla. 1%, tá? 1% só do que eu conheço da Wiki, tá bom? Só isso. Muito obrigado. E talvez semana que vem a gente tenha um review do Minus One. Vamos ver, né? Vamos ver, eu não sei ainda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.